Dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bom? Eu sou a Maria e bem-vindo a Maria em Capítulos. Gente, eu já tinha começado a fazer esse vídeo, eu já tinha gravado alguns takes dele, só que eu perdi o primeiro take, que foi mostrando o box, enfim, e os outros que eu fiz, que foi picado, eu fiquei doente nesse meio termo, e tipo, eu fiquei bem doente. Minha avó, eu fiquei quase uns 5, 6 dias sem voz, então tipo... Enfim, que é o quê? É o diário de leitura do Harry Potter, que é a primeira vez que eu estou lendo Harry Potter. Eu já conheci o universo de Harry Potter através dos filmes, só que não é a mesma coisa, muda. Enfim, não é exatamente a mesma coisa, muda bastante coisa, e eu queria saber, igual, tem personagens que eu gosto no filme que falam que no livro é bem diferente, tipo o Snape. No filme eu gosto muito do Snape, mas falam que nos livros eu vou odiar o Snape. Eu gosto mais ou menos da Gina, mas falam que no livro eu vou amar a Gina, porque eu sei que a Gina tem mais aparições e tem mais focos, enfim. Eu tinha gravado isso, mostrado o box, porque assim, a minha mãe trabalha em escola, e a escola recebeu uma doação do box do Harry Potter. Só tá faltando o Enigma do Príncipe, e como tá em época de não ter aula, então não tem alunos, a biblioteca fica fechada, eu pedi para ela trazer para mim, e ela conseguiu trazer, conversou e conseguiu trazer. Então eu tô com o box aqui em casa, ela trouxe para mim no começo de dezembro, hoje é dia 28 de dezembro, se não me engano, eu acabei de tirar a maquiagem na mão, enfim. E eu travei na leitura, eu tô na página 134 do livro e eu perdi os takes, eu perdi o primeiro take mostrando o box. Desculpa. E eu tinha gravado um fazendo um comentário, só que eu tô começando a ficar sem voz. E eu pensei que dava para arrumar na edição e não deu para arrumar na edição, então eu acabei perdendo. Então eu falei, vou começar do zero e vamos. E é isso. Vai ter um som de vento, porque eu tô na frente do ventilador. A minha cidade tá muito quente, não dá pra existir sem um ventilador na sua cara. Sério, não dá. Tá 39 graus na minha cidade. Não dá pra viver com sensação térmica de 45. Não tô sabendo viver. Mas enfim, tô lendo Harry Potter pela primeira vez. Assim, quando eu comecei a ler, vou ser sincero pra vocês. Quando eu comecei a ler, eu comecei muito baseada no filme. Porque, tipo, é o contato que eu tive. E assim, eu, Maria, tenho um problema muito pá de imaginação. Tipo, você pode me descrever a pessoa, tipo, eu não vou conseguir imaginar a pessoa, tipo, enfim. Então, todas as bases que eu tenho aqui é do filme. Como é o Harry, como é a Hermione, como é o... Mesmo alguns casos sendo um pouco diferentes, porque, né, é impossível achar. Enfim, beleza. A história em si, até uma certa parte, estava bem parecida, tinha detalhes diferentes que eu sei que, tipo, não tem como você pegar um livro e transformar num filme e ser 100% igual. Não tem como, eu sei disso. Então eu tava esperando isso, que ia ter poucas diferenças, mas querendo ou não, tem bastante diferenças, assim. Não é diferença que fala, meu Deus, outra história, mas são, tipo, detalhes que fazem a diferença. Deixa eu beber água, minha garganta tenta dar ruim. Acabou minha água. Cara, eu coloquei água com gelo aqui. Não tem 5 minutos. Meu gelo já derreteu, evaporou. Tá muito quente. Enfim, a primeira diferença que eu vejo... Eu vou falar as diferenças que eu lembro. Eu tinha feito mais detalhado, mas eu perdi, eu não lembro direito. Eu vou falar as coisas que eu lembro. Enfim, no começo mostra o dia dos Dursley, principalmente do Walter, que ele foi trabalhar, que ele voltou a trabalhar. Fala um pouco do emprego do Walter, que no filme não fala, que ele é diretor de uma bagulho que faz perfuração, tá ligado? E, tipo, naquele dia ele já começa a ver bastante coisas estranhas relacionadas ao mundo bruxo ali, só que os Dursley são pessoas que odeiam com as forças tudo que seja mágico, tudo que seja... Enfim, eles não gostam, não abominam aquilo. E a Lilian... Não, a Petúnia, ela odeia a Lilian, que é a irmã dela, que é bruxa. Ela abomina tudo que é relacionado aos bruxos, então ela não quer saber disso e o Walter sabe disso e também abomina junto com isso. Só que nesse dia ele começa a ouvir burburinhos, escuta o sobrenome Potter, porque o dia que o Voldemort morreu foi no dia 31 de outubro, se não me engano, e o Harry vai pra casa dele dia 1º de novembro. Então, no dia, na noite, ele vai um dia depois, enfim.
E ele escuta aquilo e fica meio que assim, né? Não, nem tinha certeza. Enfim, fica naquilo até que tem a conversa da Minerva com o alvo do Dumbledore na frente da casa deles. A Minerva passa o dia inteiro na frente da casa dos Dursley. Enfim. Daí tem essa conversa, beleza? Tem uns detalhes que não é falado, que a moto que o Hagrid, eu não sei falar, o Hagrid chega na casa dos Dursley, é do Sirius. A moto é do Sirius Black. Ele vai lá e pede emprestado. O Hagrid vai lá na casa dos Potters, tira a criança, leva pra ver se tá tudo bem, pega a moto emprestada e leva lá. Beleza. Passa o tempo, passa tudo. A cena do zoológico é bem parecida, só muda que um amigo do Duda vai junto. E o Harry, ele geralmente fica na casa, não lembro o nome da mulher. Cara, eu sou muito ruim com o nome e ainda mais nome em inglês. Então, tipo assim, que é uma. Ela aparece, eu acho, Prisioneiro de Azkaban, eu acho. Ou é o terceiro? Não lembro qual é, mas é que o Harry e o Duda são atacados por dementadores e ela ajuda eles a voltar para casa, fala para ele, é testemunha no julgamento. Ela já é citada no primeiro livro aqui, ela já é citada aqui, que todo aniversário do Duda, o Harry fica na casa dela. Aí, beleza, ela aparece aqui. Daí tá, a história da carta é bem semelhante, só não mostra como eles chegam no casebre, né, no meio do mar. Que é o Dursley, o Walter, ele surta naquele domingo que chega as cartas, que começa a chegar a carta de tudo que é lado, que ele fala, chega, a gente vai embora daqui. Então, ele coloca todo mundo no carro, você tem 5 minutos pra arrumar a mala, a gente vai sumir daqui. E ele começa a dirigir adoidado, tipo, tentando fazer uns caminhos muito loucos pra tentar despistar quem é que esteja seguindo eles. E primeiro ele para no hotel. Ele fala, aqui ninguém vai achar a gente. Eles dormem. Na manhã, quando eles estão tomando um café, chega cartas pra eles, né, pro Potter. E ele fica bravo de novo, ele fala, meu Deus, como assim? E tá endereçado pro quarto que ele tá, pro quarto 17, enfim, sempre endereçado, meu Deus. A dicção não existe. Sempre tá endereçado pra onde o Harry tá. As primeiras cartas veio endereçada como debaixo da escada, que era onde ele tava. Mas depois disso, o Walter e a Petúnia decidiram levar ele pro segundo quarto do Duda. As próximas cartas são endereçadas de novo. São endereçadas pro quarto que o Harry tá, o menor quarto da casa. O hotel, a mesma coisa. Enfim, daí depois que isso, ele coloca todo mundo, depois que chega essa carta, ele pega a carta, eles somem de novo, roda por muito tempo. Para em uma, duas florestas, olha, não, aqui não. Até que ele chega nessa casa, que é quando o Rubio chega, o Hagrid chega lá e ele fala tudo. Uma coisa que tem diferente, assim, é que ele explica quem é Voldemort. No filme, ele explica no Caldeirão Furado. Eles param lá e ele explica. Só que no livro, essa explicação é feita nessa casa do meio do mar, que ele explica tudo. Eles dormem lá, no outro dia eles vão comprar as coisas, bem parecido, só que tipo, eles passam pelo Caldeirão Furado sem problemas, só que eles não param no Caldeirão Furado, eles só passam para ir pro Beco Diagonal. Enfim, a primeira coisa que eles fazem é para Gringotts, bem parecido, muito parecido. Desculpa. Bem parecido, não tem muita alteração. Então, o Hagrid começa a passar mal por causa dos trilhos, do trem dentro de Gringotts. E ele fala assim, Harry, você se importa se eu for no Caldeirão Furado para tomar uma tônica? Porque ele tava passando mal, ele tava meio mal. E o Harry vai fazer o teste de roupa, a roupa dele. Isso não aparece no filme. E lá é o primeiro contato que ele tem com o Malfoy. Eu suspeitava que era o Malfoy pelo diálogo que eles estavam tendo ali, mas não falou que era o Malfoy. Enfim. E foi o primeiro contato ali, que ele falou de sangue ruim, falou mal do Hagrid, quando ele... Cara, eu não consigo falar, velho, na moral, do Hagrid. Falou mal dele quando ele chegou, enfim. E o Harry já não tinha gostado dele, enfim. Daí compra as coisas, ganha a coruja, beleza? Daí uma coisa que no filme parece muito, que é que ele saiu da casa no meio do mar, lá com os tios dele, e imediatamente ele já foi pro Hogwarts. Que o Rubio deixou ele lá, que ele some, entrega o bilhete, só que não, ele entrega o bilhete, ele realmente fala, nossa, tô atrasado, tem que, enfim. Só que ele deixa o Potter no metrô para voltar para casa dos tios dele. Ele passa um mês de agosto inteiro na casa dos tios dele, do tio dele, e tipo, o tio dele passa esse mês inteiro ignorando eles, não falando com ele, tipo, fingindo que ele não tá ali.
E o Duda morrendo de medo do Potter. Tipo, o Duda não conseguia ficar no mesmo cômodo do que o Harry, porque ele tava com medo. Daí, beleza, no último dia, no dia 31 de agosto, o Harry fala, tem que falar com meus tios porque eu vou precisar de carona pra ir pra lá. Daí ele desce, fala com o tio dele, pergunta se ele pode falar e levar ele. Enfim, ele fala assim, que vou ter que levar o Duda, vou ter que ir pra Londres mesmo. Daí ele fala, já vou ter que ir pra lá, só por isso que eu vou te levar. E o Walter leva ele até o metrô e ainda zoa com ele. Tipo, fala assim, tá, mas cadê a plataforma que você falou? Não tem plataforma nova. E outra coisa, que, cara, no livro é plataforma 9,5. Não, é 9,3/4. Ah, Maria! 9,3/4. Aqui é 9,5. Mas enfim, daí ele encontra a Molly, ele pergunta realmente pro segurança e tal. Daí ele encontra a Molly e a Molly fala, nossa, cheio de trouxas. E o Hagrid tinha chamado o Walter de trouxa lá no casebre, né, no meio do mar. Daí ele começa a seguir a Molly, depois que passa, eu acho que é o Jorge e o Fred, não, acho que passa o Piercing primeiro. Enfim, passa ali, e daí ela pergunta, como que é? O que faz e tal, e ela explica. Daí ele passa e entra dentro do trem, beleza. E quando ele achou um vagão vazio, que ele entra ali, o primeiro contato com os Weasleys, que ele realmente tem, tirando esse que ele falou com a Molly explica como atravessa, ele falou com os gêmeos, falou com o Fred e com o George, minha voz falhando. Porque ele não tava conseguindo colocar a bolsa dentro do vagão que ele tava. Vai estar travando, porque meu celular tá quente pacas, e tipo, enfim, tá travando algumas partes. E eles ajudam ele a colocar, você quer ajuda? Tal, coloca, pá. E nisso eles veem a cicatriz. Ele fala, nossa, você é ele, você é Harry Potter e tal. Daí ele fala, sou eu, enfim, tal. Daí nisso a Molly aparece na porta acho que se não me engano, na porta do trem, e chama os Weasley. E todos vão ali falar com ele. A Gina tá junto, só que ela não vai, porque ela ainda é muito nova. Ela não vai. Daí os gêmeos falam, você sabe quem é aquele menino que tá falando com a gente? É o Harry Potter, é o Potter. Daí a Gina fala, deixa eu entrar pra ver ele. A Molly fala, não, ele não é um animal biológico. Isso o Harry escutando tudo, porque o livro é sempre o ponto de vista do Potter. Desculpa. Daí ela fala e eles perguntam, será que ele se lembra do Lorde das Trevas? De você sabe que não, eles perguntam se ele lembra de você sabe quem, tal. Aí a Molly fala, eu proíbo todos vocês de perguntarem qualquer coisa pra ele. Beleza, passa ali e tal. E o Rony vai pro vagão que o Harry tá, porque não tinha outro vagão vazio, realmente. Daí ele pergunta, posso ficar aqui e tal? Passa, 2 segundos, ele olha pra cara dele assim, você é mesmo Harry Potter? Você tem a cicatriz? Você se lembra dele? Enfim, a Molly falou, não faz, primeira coisa que ele fez. Daí, beleza, os gêmeos voltam lá, conversam um pouco com eles, tal, somem lá pra frente, beleza. Daí, um tempo depois, passa o Neville. Cara, uma coisa que eu tô percebendo é que o Neville, ele tem muito foco nos livros e que no filme não foi dado tanto assim. Porque, assim, a profecia que foi feita fala que uma criança ia nascer, enfim. E nasceram 2 crianças. Nasceram o Potter e o Neville. Então, os 2 poderiam ser o escolhido. Só que eu acho, não lembro desse detalhe, foi mal, não sou muito detalhista. Então aqui aparece, até agora, que a partir do que ele entrou no trem e tal, ele mencionou bastante que viu o Neville, que viu as coisas, e primeiro aparece o Neville atrás do sapo dele, que ele perdeu o sapo dele. Eu não lembro o nome do sapo. O sapo do Neville. Enfim, daí eles falam que não, tal, um tempo depois volta a Hermione junto com o Neville, e fala, eu vi um sapo por aqui e tal, o Neville perdeu dele. Que essa cena tem no... Cara, eu tô forçando muito pra falar e minha garganta ainda tá zoada. Tem muito no filme. Daí eles falam, cara, até a parte que eu tô, agora a parte que eu tô, eles já viraram amigos, que eles já resgataram ela do traumas. Só que, cara, os 2 são muito babacas com a Hermione. Tipo, muito babaca com a Hermione, mas tipo, muito babaca com a Hermione. Tipo, o Rony é grosso com ela, tipo, o Harry Potter já foi grosso com ela algumas vezes, que eu fiquei assim, não. Mas enfim, eles viraram amigos aqui, já estão na parte que estão amigos, enfim.
Eles são grossos com ela. E nessa parte, realmente, o Rony tá tentando fazer magia muito parecido, muito igual. E ela não conserta o óculos do Harry, ela não faz magia, ela só pergunta quem é. Cara, isso é uma coisa, tipo assim, no filme, no primeiro filme principalmente, dá a entender que o Harry Potter, ele é famoso, que ele é popular. Só que a gente não tem uma dimensão disso. Pelo menos a gente não tem. Mas enfim, aqui ela pergunta o nome deles, eles falam, sou Rony Weasley, sou Harry Potter. Ela fala, você é Harry Potter? Eu já li de você. Daí ele fala, como assim? Daí ela fala que ele tá em 3 livros, 3 ou 4 livros. Cara, lá fala que realmente todo mundo conhece ele, fala dele. Só que assim, ele tá no livro, ele tá na história, tipo, dá uma importância muito maior pra isso. Pelo menos na minha cabeça faz sentido. Se pra você não faz sentido, me desculpe, mas pra mim faz sentido. Enfim, dela fala isso, beleza, ela só sai assim, beleza, fala que tá chegando, que eles já estão chegando e sai pra procurar o sapo do Neville. Algum tempo depois, aparece o Malfoy, eu lembro o nome do Goyle, só é Web. Aparece os dois lá, os 3 no caso. Daí ele fala, é verdade que estão falando, Harry Potter tá no trem. Tá? Não acontece na escola. Daí eu fiquei muito triste, é uma das falas que eu mais gosto do primeiro filme. É verdade que estão dizendo no trem, Harry Potter veio para Hogwarts. Harry Potter. Esse é o Greg, não sei, e Goyle. E eu sou Malfoy. Draco, Malfoy. Cara, não é assim. E também o jeito que ele dá um fora no Rony é um pouquinho mais pesado. Tipo, no filme, eles destacam, eles falam, levam isso, que os Weasleys têm uma condição financeira muito baixa, muito precária e tal. Só que no livro isso destaca mais, sabe? Os materiais que o Rony foi passado, tipo, do Carinhos passou pro Pierce, do Pierce foi passando até chegar nele, a varinha dele, fala que que cada varinha tem um núcleo, né? O dele é de unicórnio, se eu não me engano. Fala que tá saindo pelos. Então mostra ali realmente uma. E o Malfoy ali, ele foi muito mais grosso do que. Até sei quem você é, traje, segunda mão, enfim. Deixa eu ver, eu acho que na página 88, eu decorei isso. Acho que meu nome é. Aqui, ó, é 82. Acha meu nome engraçado? Nem preciso perguntar quem é você. Meu pai me contou da família Weasley. Todos têm cabelo ruivo e sardas, e mais filhos do que podem sustentar. Enfim, ele foi bem um pouco mais grosso do que só falar, cabelo ruivo, flash segundo as mãos. Você deve ser. Enfim, não foi exatamente assim, mas teve esse diálogo. E ali eles quase geram uma briga, porque eles vão para cima ali, Malfoy sendo babaca, como ele sempre tá tendo. Enfim, daí a Hermione, daí não sei o que acontece. O Perebas, eles vão, dos 2 valentões vai para atacar o Rony, e o Perebas pula nele, ele, enfim, se assusta e tal. Daí chega a Hermione, meu Deus, vamos uma confusão e tal. Outra coisa que é importante, são detalhes, o livro sempre vai ser mais detalhado. Na parte do que eles estão comendo, que o Harry compra bastante doce e tal, e aparece o sapo, tem um textinho atrás que fala do alvo Dumbledore e conta um pouquinho da história dele. E aqui já é mencionado a Pedra Filosofal. Não exatamente, não diretamente. Pera, já passou. Cadê? Peraí. Aguarda 1 minuto. Aguarda 2 minutos. Aguarda 3 minutos. Aqui, ó. Alvo Dumbledore, atual diretor de Hogwarts, considerado por muitos o maior bruxo dos tempos modernos. Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald, que depois aparece no Animais Fantásticos, a história deles. E também aparece na lista de materiais, aparece o livro do Animais Fantásticos, a Aldeia Habita, escrito pelo... Esse é o nome dele? Nick Scamander? Uma coisa assim. Cara, sério, eu sou péssima com nome. Eu guardo as histórias, mas eu não lembro nomes. Eu realmente sou muito ruim com nome. E fala que o Bruxo das Trevas, em 1945, por ter descoberto os 12 usos do sangue de dragão e por desenvolver um trabalho de alquimia em parceria com Nicolau Flamel. O professor Dumbledore gosta de música de câmara e boliche. Enfim, aqui já fala que ele trabalhou com o Nicolau. Já é citado o Nicolau. E aqui no metrô, no trem, o Rony já fala que Gringotts tentou ser assaltada no dia que eles foram lá. No dia que o Hagrid e ele foram lá, né? E daí ele fica, nossa, mas qual que foi?
Ele fala, é quase, só um louco tentaria assaltar aqui, só que não assaltou, enfim, não foi tanto mencionado assim. Daí, beleza. Já corta, tem a cena que ele entra pro quadribol, só que assim, no filme, a Jake Rowling já... a autora aqui, transfóbica, ela já falou que sempre que ela quer falar com nós, leitores, ela usa ou a Hermione ou o alvo para explicar algumas situações. Então, bastante coisa que a Hermione fala é explicado, é falado. Ou o que o Dumbledore fala também é tipo uma explicação para a gente, entendeu? E eu esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? Cara, eu real não lembro o que eu tava falando. Eu fui pegar água e não lembrei o que eu tava falando, então eu vou continuar como se nada tivesse acontecido. Daí ele descobre no trem isso, beleza. Daí eles chegam em Hogwarts, né? Que pra mim no filme é uma das partes que eu mais gosto, que é eles entrando no barquinho, vendo Hogwarts, entrando assim, enfim. Bem parecido, tem poucas mudanças, tem mudanças que, tipo, eles no filme eles chegam e vão direto pra sala onde tem a... Como é? Pro refeitório, né? Aqui não, eles vão pra uma sala separadinha, ela explica que vai ter a seleção, mas não explica como é a seleção. Fala que vai ter, beleza. Daí nessa parte, nessa sala, eles conhecem os fantasmas, é a primeira vez que aparece fantasmas e tudo e tal. Daí, beleza, vai pra seleção. É diferente, o Chapéu Seletor canta uma musiquinha falando um pouquinho das casas e tal. E beleza. Ah, não vou achar. Daí, tal, daí vem algumas pessoas, vão chamando e mostrando. Daí aparece que o Draco, quando vai pra Sonserina, o Chapéu nem entra assim na cabeça dele, só tipo Sonserina já vai. Daí do Harry, realmente, ele é um empata-chapéu, que é que ele demorou para ser decidido para onde ele iria e tal. Daí foi e tal. Daí até o Chapéu, quando coloca na cabeça do Rony, ele fala, o outro Weasley, Grifinória. Tem gente que fala que isso é por causa do... a família toda dele é, só que não é. Descobri isso assistindo o Caldeirão Furado. Por causa que ele não leva só o sangue. Tipo, o exemplo que ele deu foi do Sirius Black, porque o Sirius, a família toda do Sirius era Sonserina, e ele foi pra Gryffindor. E também tem um exemplo das gêmeas, que cada uma foi pra uma casa. Não vou, não vou lembrar também, mas cada uma foi pra uma casa. Enfim. Daí passa essa cena, daí, tipo, na mesa, os gêmeos começam a gritar que eles são da Gryffindor, né, da Grifinória. Eles começam a gritar, ganhamos o Potter, enfim, assim é bem bastante tal. Daí continua, tal, vai pra aula, o Snape pegando no pé do Harry foi bem diferente no filme, não foi tão simples assim. Ele direciona a pergunta direta pro Potter e, enfim, a intenção dele realmente era envergonhar o Potter. Enfim, ele é mais babaca aqui do que no... Foi o que eu falei, eu gosto dele nos livros, nos filmes, deve ser porque eu já assisti a grande maioria, mas enfim. Daí tá, daí depois tem a aula de voo e tal, se realmente acontece, que ele vai atrás do Malfoy e tal. Eu tô falando que eu lembro, tem detalhes que eu não vou lembrar. Daí a Minerva encontra ele, leva pro... esqueci o nome dele. O menino lá que é o capitão do time, ele vai e tal. Só que, tipo, não tem aquela parte que é a Hermione que explica pra ele que ele já era da família, que o quadribol tá no sangue. Não, quem explica isso é a própria Minerva, que fala que o pai dele ficaria orgulhoso porque o pai dele jogou e tal. Enfim, nessa época eles e a Hermione não se falavam muito, só na aula. Na frente e tal, quando invade o Trasgo, né? Quando o que cara, é nome inglês, é difícil pra mim. O professor do turbante lá, ele entra gritando, que não é exatamente assim, entra gritando, ele entra e fala na frente do Dumbledore que tinha um Trasgo na escola, Trago, não sei, tinha um bicho lá na escola e tal. Daí começa a ver osso, o alvo do Dumbledore realmente tenta arrumar tudo lá, conserta, falar, cada um siga seu monitor e vai para os seus quartos. Aí nessa parte realmente o Rony... pera, antes de explicar o contexto. Teve a aula realmente da magia lá, que eles tentou fazer a pena flutuar, e foi separadas em duplas, e o Rony ficou com a Hermione. E ela, tipo, não, corrigiu ele, assim, tipo, Levioso, não Levioso. Mas a parte, enfim.
ela corrige e ele fica meio que bolado, assim, porque ela conseguiu, enfim, e tal. Daí, quando ele sai da aula, ele realmente fala mal dela, tipo, ela esbarra, assim, nele e passa, tipo, não vai na próxima aula e fica no banheiro chorando. E é quando acontece a entrada do trasgo. Eles vão subindo e eles lembram que ela não sabe que tem um trasgo na escola, que eles entraram, que ele entrou ali e tal. E eles voltam para tentar resgatar ela ou avisar ela o que estava acontecendo. E nisso que eles estão fugindo, que eles se juntam, como cada um está indo para um lado, eles conseguem se juntar com os alunos da Lufa-Lufa para disfarçar que estavam indo para o outro lado. Eles cortam e vão. E nesse momento, eles vê o Snape indo em direção oposta ao que os professores estavam indo atrás dos Trasgo. E ele fica meio que suspeito ali, daí eles seguem um pouquinho assim, e ele fala, ele tá indo pro terceiro andar, que isso, que aquilo. E daí eles escutam o Trasgo, realmente, e eles veem o Trasgo entrando em uma sala, pensando que era uma sala de aula, e fala, vamos trancar ele lá dentro e vamos lá atrás da Hermione. Só que eles trancaram o Trasgo dentro do banheiro feminino, com a Hermione lá dentro. Enfim, daí quando eles escutam o grito, eles voltam lá pra socorrer ela e tal. Daí tem a cena bem parecida realmente. Só que assim, a parte que o Rony vai fazer o Vingador Leviosa. Nossa, foi mal, a música veio na cabeça. Daí a Hermione não lembra ele, porque a Hermione tá em choque, a Hermione tá travada, ela tá baixada com medo. Tanto que quando o Harry tentou puxar ela, vamos sair daqui, ela não conseguiu, porque ela tava travada com medo. Daí o Rony consegue fazer, derruba na cabeça dele, desmaia e tal. Aí aparece o professor, a Minerva, o Kill, o do professor do Tubante, e eu acho que é o Field que aparece. O Snape não aparece, ele não aparece nessa cena. Daí, beleza. Daí, cara, nessa parte, eu não entendi no filme, eu não entendi no livro. Porque caramba, a Hermione foi mentir. Era só ela falar. Foi mal. Era só ela falar. Não estava no refeitório, estava no banheiro. Então eu não sabia que que tinha um tráfico na escola e eles vieram atrás de mim. Era só ela falar isso, porque o ponto que ela ia perder por ter matado a aula, por não ter no refeitório, com certeza, na minha cabeça, com certeza ia ser muito menor do que ela ter ido atrás do tráfico sozinha. Tipo, na minha cabeça faz mais sentido, mas enfim. Ela mentiu, falou que ela escutou e foi atrás e os meninos salvaram ela, enfim, acabou salvando a pele dos meninos, que já estavam meio que encrencados ali, que iam ficar muito encrencados. E tal, daí ela perdeu 5 pontos, eles ganharam 5 pontos cada, que deu aquela equilibrada, né? Foi só 5 pontos ali. Daí, beleza, eles voltam pro quarto e tal, ela agradece e ali começa a amizade deles realmente. O Harry tá treinando muito quadribol e ela começa a ajudar eles na tarefa de casa, não passa uma resposta, mas tipo, na hora que ela tá revisando, ela acaba dando a resposta. Enfim, daí, depois disso, que eles começaram a amizade, a Hermione emprestou pro Harry um livro sobre quadribol. Enfim, não vou lembrar. Daí eles estão lendo e tal, beleza. Aí eles saíram da escola, foram pro pátio, alguma coisa assim. E o Snape aparece, o Snape tá mancando. É nessa parte que ele aparece mancando. E ele pega o livro e fala assim, não pode sair com o livro de dentro da escola. Menos pontos para Gryffindor. Daí eles falam, isso acontece agora e tal. Eles vão pro quarto. E o Harry, depois de um tempo, decide, eu vou lá pedir o livro de volta. Quem sabe, se tiver outro professor escutando, ele devolva. Daí, beleza. Daí ele vai lá, tenta falar, só que na hora que ele chega na sala dos professores, ele bate na porta e ninguém responde. Então, depois de um tempo, ele abre a porta. Depois que o Harry abre a porta, ele vê o Snape sentado, o Filch junto, o Snape com a capa, não, a roupa meio que levantada e a perna machucada. E conversando com o Filch. Daí o Filch tá ajudando, dando um negócio assim. Daí ele fala assim, ele ainda fala, como se concentra nas 3 cabeças, né? Daí, porque é assim que ele soube que o Trasgo tinha sido, ele foi lá pra ver, ele saiu, ele foi pro terceiro andar, né? Daí, beleza, daí ele vê o Harry na sala dos professores e fala, não, você não pediu o livro de volta. E o Snape fica muito bravo, mano, o Snape fica furioso e manda ele sair de lá. Daí, assim que ele chega, ele volta pro dormitório,
que tá o Rony e a Hermione, ele fala tudo o que aconteceu. Daí ele fala assim, eu acho que ele que soltou o que começa aquela situação, eu acho que ele que soltou o trasgo pra distrair e conseguir pegar a pedra, até que ele se machucou e tal. Daí a Hermione fala, acho que ele não faria isso, ele pode ser arrogante, pode ser alguma coisa, mas acho que isso ele não faria. Daí o Rony fala assim, você que acha que todos os professores são bonzinhos assim, mas ele pode muito bem estar fazendo isso e colaborou com a ideia do Harry. E foi exatamente na parte que eu parei. Que eu vou continuar lendo agora. Espera. Sem óculos eu não leio. Cara, esse vai ser um vídeo que vai ficar longo, eu tenho quase certeza que ninguém vai ver, mas that's ok. Vida que segue. Tô na parte que eles estão indo, que ele vai pra... Ele foi dormir e já tá indo pro primeiro jogo dele como apanhador e tal. E eu vou continuar lendo agora. Eu vou editar esse vídeo antes, porque se eu deixar pra editar tudo de uma vez, eu sei que eu não vou editar. Eu sei porque eu fiz isso com o outro que eu tinha feito, eu perdi o vídeo. Enfim, então eu já vou editar, já deixar no aplicativo. E é isso. Enfim, eu vou contando com vocês a experiência e depois que eu acabar de ler, eu vou ver o filme. Porque assim, foi o que eu falei. No primeiro... Não falei porque eu perdi o vídeo. Então, eu assisti o filme já, só que o filme que eu mais assisti, o filme que eu mais gosto, é o primeiro. É o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, é o filme que eu mais assisti. Então, é o filme que eu sei mais detalhes sobre. Porque, cara, eu já assisti muito esse filme. Tipo, é um dos meus filmes conforto. Então, quando eu tô muito doente, quando eu tô com uma coisa, eu coloco ele na TV. Então, tipo, eu já sei muita coisa de cor ali. Só que os outros filmes nem tanto. Então, aqui eu acho que tá sendo essa minha estranheza tão assim, porque eu já sei muita coisa ali, entendeu? Do filme. Acho que é por isso que tá sendo no começo de aquela estranheza. Até que eu, vendo o Caldeirão Furado, eu escutei ele falou assim, não, não é uma crítica que eu tô falando, que ele tem uns quadros que ele fala que não tem diferente, que foi inventado pro filme e tal. Ele fala, a gente, sei que livro é livro, filme é filme, mas só tô fazendo isso pra comparar. E foi ali que eu virei uma chavinha que foi o filme é o filme, o livro é o livro, é a mesma história, mas nem sempre a mesma história é contada da mesma forma. E é isso desse jeito. É como se fosse isso. O livro tem mais detalhes, tem mais riqueza de detalhes pra gente. E o filme é uma história geral ali, algumas coisas são inventadas para fazer sentido, porque não tem como colocar muita coisa. Tipo, aqui tem o pirraça. Eu não sabia da existência do pirraça, mano. Tipo, quando eles descobrem o fofo, eu pulei essa parte do fofo. O jeito que eles descobrem o fofo foi logo depois que o Harry entrou pro quadribol e o Malfoy entra no quarto da Grifinória e desafia ele para um duelo de bruxos. Até explicado aqui, eu não vou saber explicar, mas tipo, é um duelo que bruxos fazem que só sai um vivo e um morto. Enfim. Daí ele faz isso e fala, meia-noite na sala dos troféus, terceiro andar. Beleza. Daí o Harry vai realmente, só que daí acontece que a Hermione escutou toda a conversa e tenta impedir, não acaba. Só que a mulher gorda já tinha sumido ali, então a Hermione não consegue voltar para o quarto. Então ela fala, eu vou com vocês, porque se me pegarem eu falo que eu tava tentando impedir vocês. Enfim, daí nisso o Neville, que tinha machucado o braço quando caiu da vassoura, ele esqueceu a senha e tava dormindo no corredor. Então vão uns 4 para esse duelo. Então os 4 encontram o fofo. E assim que o Draco armou para eles, o Draco não ia, mas avisou o Filch que tinha aluno fora da cama à noite. E o Filch foi atrás dele. E eles, nessa de correr para se esconder, eles acham o fofo. Que até eles correm tudo e tal e encontram o Pirraça. O Pirraça começa a gritar, aluno fora da cama. E o Filch vai para lá e eles entram na sala. E é a sala onde está o fofo, que é o cão de 3 cabeças. Enfim. Daí o Harry até fala, entre o Filch morrer, eu prefiro o Filch. Ser expulso ou morrer, eu prefiro ser expulso. Enfim, eles saem e tal. Daí o Pirraça não entrega onde eles estão, ele também pega uma pressa no Filch. Peça. Não sei. Enfim, é isso. Eu acho que eu não esqueci de nada. Foi o que eu falei, como eu já li, tem muitos detalhes que eu fui esquecendo, sabe? Eu tô na página 134, tô acabando, mas não tô acabando, mas tô acabando. Cara, a minha impressão até agora o Rony e o Harry são muito babacas com a Hermione nesse primeiro livro. Até a parte que eles realmente começam a ter amizade. No filme, aparece que eles têm aquela meio, mas não é tão quanto aqui. Cara, o Rony e o Wesley estão... O Wesley...
Meu irmão. O Rony e o Harry são, cara, muito grossos, muito estúpidos. Tudo bem que ela é metida, sabe tudo, é inteligente e tal, mas ao meu ver não tinha tal necessidade. Enfim. E é isso, vou continuar lendo, vou invadir. Caraca, mano, eu tô sem dicção, eu tô sem cérebro, eu tô sem tudo aqui, socorro. Eu vou editar esse vídeo, que tá com 40 minutos. Cara, esse vídeo vai ficar muito longo, ninguém vai ver. Ai, mas a fé. É um começo, né? Todo começo tem um começo. Se não tivesse um começo, não seria um começo. Então, pro nosso começo, estamos começando, entendeu? E é isso. Vamos editar e eu já volto com mais atualizações. Atualizações. Vai começar o jogo agora. Tô ansiosa pra ver como vai ser o jogo. Você vai ter alguma coisa diferente e tal. É isso, até o próximo take. Oi, tudo bom? Tá valendo. Eu li bastante ontem. Daí hoje eu rolei o dia inteiro pra ler, mas voltei a ler agora. Tô no capítulo 14. E, enfim, eu li a partida de quadribol, a primeira partida de quadribol do Harry. Cara, é muito mais emocionante ler sobre a partida do que você assistir na TV, tipo, vendo o filme, sério. É muito mais legal. Daí, beleza, vi a partida, eles ganharam. Daí teve a parte que alguém tenta derrubar o Harry da vassoura. E os meninos acham que é o Snape. Eles já estão suspeitando do Snape, que o Snape que é tá tentando... Eles já sabem do Fofo, né? Ele tá tentando passar pelo Fofo. E eles acham que o Snape tentou matar o Harry, porque dá a entender que ele tá fazendo um feitiço pra ele. Um feitiço pra ele. Daí a Hermione vai lá e taca fogo na capa do professor. Eu acho engraçado que a Hermione fala assim, logo depois que eles encontram o Fofo e eles voltam pro quarto, né? Ela fala assim, eu vou pro meu quarto antes que vocês façam alguma coisa muito burra, tipo, ou matar a gente ou algo muito pior, fazer a gente ser expulso. Corta a cena pra Hermione tacando fogo na capa do professor. Tipo assim, ela é mais importante pra ela não ser expulso do que morrer. Prioridades, o dela é continuar em Hogwarts. Enfim. Daí, aconteceu isso, eles acham, daí eles vão falar com o Rubio sobre eles acharem que é o Snape que eles estão querendo passar pelo Fofo, isso, aquilo, e o Rubio acaba soltando o que tá dentro o que o Fofo tá guardando é algo entre o Dumbledore e Nicolau Flamel. E lembra que eu falei que lá no trem ele já tinha lido sobre quando veio aquele sapinho o sapinho de chocolate que vem com a carta. Então, ele já tinha lido sobre o Dumbledore e sobre o Nicolau Flamel. Novamente, vai ter um barulho de ventilador aqui. Mas hoje, graças a Deus, não tá tão quente assim, mas tá quente. Daí, eles ficam tentando achar, eles ficam, cara, muito tempo tentando achar, muito tempo tentando achar. Daí passa o quê? Eu acho que uns 2 meses por aí. Passa um bom tempo, assim. E eles não acham, tá os 3 procurando, até que chega o Natal. E acontece um negócio lá com o Draco e tal. Enfim, cara, no livro o Draco é muito mais babaca do que no filme, tá? Então, eu sei que no filme, em alguns casos, eu tento passar pano pro Malfoy. Mas assim, no livro não tá dando pra passar pano pro Malfoy. Tudo bem que é do ponto de vista do Harry, e o Harry odeia o Malfoy, mas assim... Então... Daí eles veem o salão decorado, que o Hagrid tá ajudando a decorar. E daí eles falam que tem que ir pra biblioteca, né? Daí o Hagrid fala, oxe, biblioteca? Vocês não acham que estão estudando demais? Daí o Harry fala todo animado, não, desde que você falou, a gente tá procurando quem é Flamel. Tipo, todo animado. Daí o Rubio fica assim, não, eu já falei que não é preciso pesquisar isso, que isso aí é perigoso, enfim, tal. Daí passa um tempo, eles procurando, chega o Natal que ele ganha a capa da invisibilidade, que o Harry ganha isso, e ele vai pra biblioteca realmente, que tem aquela cena, ele vai pra biblioteca reservada pra tentar ver se ele acha alguma coisa do Nicolau, só que ele abre um livro que o livro começa a gritar, então nisso aparece o Filch atrás dele, ele com a capa ele consegue escapar, só que daí ele encontra o Snape,
pelo caminho. Daí o Filch fala, se eles estão na sessão proibida, ele não deve estar muito longe daqui. Começa a procurar. E é nessa que o Harry tá tentando se esconder, que ele consegue entrar numa sala e ele acha o espelho de Josette. Ele acha aquele espelho lá que reflete o seu maior desejo. Daí ele vê a família dele e tal, ele acorda, ele não acorda o Rony nessa vez, ele vai 3 noites seguidas lá. E ele volta lá e na última noite que ele volta, ele encontra o alvo lá, o Dumbledore tá lá. Não é nesse momento que o Harry vê o Snape e o Quirrell, o professor do Tubante lá, conversando. É em outro momento, que é depois que vai ter um jogo, eles descobrem quem é o Nicolau Flamel, porque o Malfoy fez um feitiço para deixar a perna do Neville presa, e a Hermione concentra eles conversando, o Harry Potter e o Harry no Natal da Hermione ganhou esse sapinho de chocolate, e ele ainda tinha um no bolso, e ele entrega pro Neville pra, tipo, tentar consolar o Neville, sabe? E esse... Foi mal. E esse sapinho que ele tira, o cartão que tem, é do alvo. Daí ele... Durante muito tempo ele passa falando, eu já li sobre esse nome em algum lugar, só que ele não consegue lembrar de onde ele tinha lido. E quando o Neville entrega esse papel pra ele, ele fala, achei! Daí ele fala, daí nisso a Hermione se toca, corre lá pra cima, pega o livro, é aí que eles falam. Só que daí depois disso vai ter um jogo de quadribol contra a Grifinória e Lufa-Lufa, só que quem vai apitar é o Snape, e o Snape é da Sonserina, então todo mundo sabia que o Snape ia ser totalmente imparcial e tentar tirar ponto gratuitamente da Grifinória, pra Grifinória não passar na frente da Sonserina, porque se eles vencessem o jogo contra a Lufa-Lufa, eles passavam na frente da Sonserina. Então o Snape não seria nada parcial, né? Tanto que o jogo durou papo de 5 minutos, mas nesses 5 minutos ele deu 2 faltas gratuitas para a Grifinória. Eu falei certo? Ele deu 2 faltas gratuitas pra Grifinória e favorecendo o Lufa-Lufa, né? Uma cara de pau. Não que eu acho ruim, porque minha casa é Lufa-Lufa. Daí o Harry consegue pegar o pombo de ouro, fazendo eles ganharem. Só que daí, tipo, o Harry fica tão feliz, tão tudo assim, que, cara, e nessa parte, enquanto eles estão falando, o Rony, o Neville e a Hermione, eles estão lá na arquibancada assistindo o jogo, né? Daí o Draco começa a provocar eles, e daí o Rony sai na porrada com o Malfoy, e o Neville tenta pegar o Gabriel, os dois que andam junto com ele sozinho, tipo assim, tá desacordado lá, enfim. Daí o Harry demora pra voltar pra se trocar, pra sair, até ir guardar a vassoura. Só que nessa que ele vai guardar a vassoura, ele vê alguém descendo meio que, tipo, muito rápido, escondido. E como o Snape tá com a perna machucada ainda, ele tá andando meio que estranho. Então ele reconhece que é o Snape que tá indo pra Floresta Proibida. E o Harry, muito inteligente, decide ir atrás do Snape voando e tal, até que ele consegue pousar numa árvore ali e ver o Snape falando com o Quirrell. Eu acho que é aquilo. E, tipo, cara, não dá, tipo assim, não dá pra defender muito, porque o diálogo meio que foi meio ruim, sabe? Quer ver? Cadê? Deixa eu achar aqui. Calma aí, fica um minuto ali, Snape, tá? Aqui. Daí, tipo, depois que... Depois que ele chega, ele fala assim, o Kill fala, não sei porque você quis se encontrar logo aqui, Severo. Daí ele fala quero manter nosso encontro sigiloso, afinal, nenhum aluno pode saber da Pedra Filosofal. E eles ainda não tinham certeza se o que o Fofo tava guardando era a Pedra Filosofal, mas eles, tipo, tinham muita certeza que era isso, assim como eles têm muita certeza que é o Snape que quer pegar a pedra. Daí, tipo, tudo indica que é o Snape que quer pegar a pedra. Até esse diálogo entregou. Daí falou assim... daí o Snape pergunta, você já descobriu como passar pela carafela de Hagrid? Daí ele fala, mas Severo, você não me quer como seu inimigo. Ameaça Snape, eu não passo em sua direção. Não sei o que você sabe perfeitamente o que eu quero dizer. As suas magias de Araque, estou esperando. Mas eu não, muito bem, interrompeu o Snape. Vamos ter outra conversinha em breve.
quando você tiver tempo de pensar nas coisas e decidir a quem está a sua lealdade. E nisso o Snape sai. Então, tipo, cara, o Snape tá querendo descobrir como se passa pelo fofo pra chegar à pedra, tá ligado? Foi isso que aconteceu. Daí o Harry, depois que o Snape sai, o Kill fica meio que em choque, assim, eles vão cada um pro lado, o Harry sai, vai pro quarto e encontra a Hermione preocupada com ele. Onde você tava? Que isso, que aquilo? Voltando, a Hermione é muito certinha. Onde você tava? Você tava fora do quarto, enfim, vai dar bel pra nós. Daí ele fala, precisamos ir pra uma sala e preciso te contar uma coisa. Ele entra na sala, vê se o Pirraça não tá lá, porque, tipo assim, é o Pirraça. Não tem nem como, enfim, é o Pirraça. Daí não tá, e ele conta. Daí ele fala assim, o Snape tá querendo... a Hermione fala, o Snape tá querendo que o Kill... saber, porque não deve ser só o fofo que tá protegendo a pedra, porque eles confirmaram que é a pedra que tá lá. Daí ele falou assim, não deve ser só o fofo que tá protegendo a pedra, deve ter outros feitiços, e o Snape quer saber qual foi que o Kill fez pra proteger a pedra pra conseguir passar. Daí foi o Rony, eu acho, que falou assim, então você tá querendo dizer que a pedra só tá segura dependendo do Kill conseguir aguentar, conseguir afastar, tipo, alguma coisa assim do Snape. Você quer dizer que a pedra só está segura enquanto que resistir a Snape? Daí a Hermione pergunta. Daí o Rony responde, terça-feira a pedra já terá desaparecido. Porque, tipo, cara, é o que? Ele tem medo, ele gagueja, ele fala, tipo, enfim. Daí agora tá na parte que, pelo título, é o capítulo 14, Norberto, o dragão norueguês. Então, provavelmente vai ser a parte que o Hagrid ganha o dragão. Já tá acabando já. Falta menos de 70 páginas. Se eu pegar pra ler, eu leio em 2 horas. Mas como eu me conheço, eu sei que eu não vou acabar hoje. Ou eu vou, não sei, não sabemos. Cenas para os próximos capítulos desse vlog. Cara, enfim, até agora, minhas considerações. No começo, eu tava lendo meio que arrastada. Por quê? Eu não tenho uma mania de ler... Eu comecei a ler tem pouco tempo, 3 anos, e eu só leio Dark Romance. Então, tipo, é sempre em primeira pessoa. A linguagem é uma linguagem mais fácil, mais atual e tal. E aqui o livro é traduzido e é traduzido de 1997. Então e ainda é um inglês britânico. Então, tipo, é bem diferente e a tradução acaba sendo diferente. Então eu tava tendo essas dificuldades pra ler e tal. Daí depois que eu peguei o jeito, eu só fui. Porque é o primeiro livro de fantasia que eu tô lendo. Esse ano eu coloquei na cabeça que eu queria ler livros fora da minha área de conforto. Eu comecei lendo 2 romances normais, assim, romance é romance, tipo, não sai tanto da minha área, mas não chega a ser um dark romance que a carga emocional que tem. Não que tenha sido leve, mas assim, enfim. Daí depois eu li Jantar Secreto, que é um thriller, um terror psicológico. E agora eu tô lendo Harry Potter. Então, tipo, foi só 2 livros que eu li fora, mas já é um começo. E pretendo ler toda a série de Harry Potter. Então, tô ali. Então, no começo foi uma leitura que eu demorei a conseguir pegar por causa da escrita, mas, enfim. Até decorar as coisas, que tem muito detalhe, eu sou, tipo, zero foco. Tipo, eu sou horrível em foco, então, tipo, detalhes assim eu acabo deixando passar. E esse livro acaba que eu não preciso prestar tanta atenção, porque eu já assisti o filme várias vezes, então tem algumas coisas que eu já sei por causa do filme. Sabe quando você vê tanto uma coisa que você acaba sabendo aquilo? Então, é o que acontece. Só que a partir do próximo livro, que é A Câmara Secreta, eu já não sei se vai ser assim, não sei como vai ser, por causa que eu não assisti tanto o filme. Então eu não sei tantos detalhes de cor, assim, sabe? Então é isso. Cara, depois que eu peguei o ritmo, cara, eu tô devorando o livro. Tipo, tô devorando muito o livro, assim. Enfim, minhas considerações. O Harry, em algumas partes, no começo, ele foi muito babaca com a Hermione. Vou defender a Hermione até o fim. Desculpe. I'm sorry. O Rony nem se fala. O Rony é grosso com todo mundo. Cara, eu vi no Caldeirão Furado que o Rony, na originalidade, era pra ele ser, tipo, muito boca suja. Tipo, muito boca suja mesmo. Só que quando a J.K. Rowling foi mandar pra editora, eles pediram pra estar modificando isso. Porque não ia vender tão legal, assim, ele sendo muito boca suja. Então ela mudou. Então por isso que enfim, ele é desse jeito. Ele não é uma pessoa muito simpática. E ele também não é tão bobão quanto nos filmes, não. Não é.
E eu já tinha essa suspeita, já sabia disso, porque, como eu disse, fiquei meio obcecada, então eu vi muito Caldeirão Furado, vi algumas outras pessoas já comentando disso. Então, tipo, eu já desconfiava disso. E, cara, vou ser sincera pra vocês, eu tô muito ansiosa pro próximo livro, que é a Câmara Secreta, simplesmente porque vai ter mais momentos com a Gina. Eu tô muito ansiosa pra ver o momento com a Gina. Então, vocês vão ter me chutando a cada 5 minutos que a Gina aparecer. Porque, cara, na lógica, é o primeiro ano que a Gina vai pra Hogwarts e ela tem um papel importante no filme. Então, tipo assim, é pra ela ter mais foco. Mas, enfim, agora eu vou fazer jantinha, dar comida pro meu idoso e depois eu vou voltar a ler. Então é isso. Até o próximo take. Beijinhos. Não, vou dormir. Mentira, eu vou fazer janta, mas eu queria dormir, não vou nem mentir. Beijinhos. Bye, bye. Cara, falta 3 páginas pra mim acabar o livro. Eu tô enrolando muito pra ler esse livro, mas tipo, muito. Mas é simplesmente pelo fato de que eu não quero que ele acabe. Porque assim, dos filmes, o primeiro é o que eu mais gosto. Então, na minha cabeça, dos livros, também vai ser o primeiro. Mas enfim. E realmente, sinceramente, eu gostei mais do livro do que do filme. Porque tem mais detalhes. E como eu disse, eu não sou uma pessoa detalhista. Então, pra mim ler algumas coisas é bem mais fácil do que eu ter que estar assistindo e decifrar o que tá acontecendo. Enfim. E então a gente parou na parte que o Harry tá contando para o Rony e pra Hermione o que aconteceu na floresta. Enfim, logo depois disso, eles estavam na biblioteca estudando, porque as provas finais estão chegando. Então, tipo, no meio de tudo isso que tá acontecendo, tá tendo Harry Potter tentando salvar a Pedra Filosofal, tá tendo Harry Potter treinando pro quadribol, tá tendo Harry Potter estudando pra prova. Tipo assim, o menino só tem 12 anos e tá mais atarefado que eu. Assim. 12 ou 11? Eu acho que é 11. É 11. Não, acho que é 12, porque ele já fez aniversário. Não, acho que... Ah, é diferente. Daí, beleza. Daí, nesse meio tempo, então, eles estão meio que maneirados, assim, sabe? Daí, nisso que eles estão na biblioteca, eles veem o Hagrid lá. O Hagrid, falei certo? Não sei se eu falei certo. Daí, eles veem ele lá e estão conversando e vê que ele tá escondendo alguma coisa. E eles perguntam e ele, tipo, meio que muda de assunto, assim, não responde de cara o que é, não responde o que é. Daí nisso ele sai, né, e convida eles para ir depois, ele convida ele para ir depois na casa dele, né? Daí depois disso o Rony fala que vai ver de onde ele veio para ver o que ele tava vendo ali, né? Tava procurando. Daí quando o Rony volta, ele fala que o Hagrid estava vendo sobre dragão, tava lendo sobre dragões. Daí o Harry fala, mas tipo, ele sempre quis ter um. Ele falou isso desde a primeira vez que a gente se viu. E realmente o Hagrid falou, desde a primeira vez que eles se viram, que ele sempre quis ter um dragão. Daí, beleza. Depois disso, eles foram lá na casa do Hagrid e tal. Só que, tipo assim, ter um dragão é meio assim que proibido, sabe? Porque, tipo assim, eles tentam esconder do mundo trouxa, que seria nós humanos aqui, assim, quem não tem feitiço, que eles estão ali de boa, tá ligado? É gente como a gente e tal, assim. Pá, assim. Só que, tipo, ter um dragão é meio assim, difícil de explicar como você tem um dragão, né? Então é meio que é proibido. Enfim. Daí nisso eles vão lá e ele conta que ele ganhou o dragão de um desconhecido no bar. Daí explica que eles estavam conversando, estavam jogando e nisso ele ganhou. Beleza, ninguém se toca ali. Daí beleza. Daí eles começam a função de tentar ajudar o Hagrid a levar o dragão para um lugar seguro pro dragão. Porque assim, é um dragão, ele cresce muito rápido. E o Hagrid mora no território de Hogwarts. Então, tipo assim, é perigoso pra ele perder o trampo, pra ele, enfim, é errado, tá ligado? É ruim. Tô com o linguajar estranho, né? Enfim, daí eles foram lá e ficam nessa, até que o Harry lembra que o Rony tem o Carlinhos, o irmão do Rony, ele trabalha com dragões. Então, tipo, ele poderia ficar com o Norbert, que é o nome do dragão. E, tipo, poderia ficar com ele, poderia cuidar e seria um lugar muito melhor pra ele, entendeu? Daí eles mandam uma coisa pro Carlinhos, daí o Carlinhos fala que poderia sim ficar com o dragão. Só que, tipo assim, não tem como ele ir buscar. Então eles pedem pra eles levar. O Carlinhos pede pra eles levarem no sábado à noite, na torre mais alta que tem lá, pros amigos dele que tá indo visitar eles, levar já o dragão. Aí, beleza? Daí, nesse meio tempo, que eles estão tentando resolver as coisas, tentando achar
desculpa, tentando achar um local para deixar o Norberto, o Malfoy descobre que o Hagrid tem um dragão. E, tipo assim, ele não usa de imediato essa informação, não joga, assim, essa informação pra ele. Pra diretor ou pra algum diretor de casa, ele só guarda. E fica, tipo, sempre que passa, ele fica assim, eu sei de alguma coisa, eu posso ferrar muito vocês. E fica assim, tipo, durante um tempo. Até que, nesses que eles já descobriram que vão levar pro Carlinhos, tudo bonitinho, e o Rony tá ajudando o Hagrid a cuidar do dragão. E o Norberto morde a mão dele. Morde a mão dele. E nisso a mão dele começa a ficar, tipo, muito feia, assim. Tipo, muito feia mesmo. Até suspeitaram que o dragão era venenoso e tal. E ele vai para o hospitalar. Eu falei, certo? Vai para a ala hospitalar. Hoje que são maravilhosos que não tem, não tá tendo. Sabe a dicção? Não estamos entregando. Enfim. Daí nisso, o Malfoy vai lá zoar com ele. E alega pra moça que cuida deles, Madame Bonfim. Cara, em inglês eu sou péssima. Minha professora de inglês, se estivesse vendo isso, ela ia rasgar o certificado dela. Se mudasse alguma coisa na vida dela. Enfim. Daí ele vai lá e fala, não, só quero pegar um livro emprestado com ele e tal, beleza. E ele fala assim, ele fala que vai falar a verdade e tal, e realmente pega um livro. Só que nesse livro que o Rony empresta pra ele, só pra disfarçar, simplesmente tá a carta do Calinho falando aonde eles vão deixar o dragão e que horário, assim. Enfim. Daí, só que o Rony, daí nisso que ele continua no hospital, ele fica um tempo no hospital, então quem vai levar o Norberto lá pra cima é o Rony, é o Harry e é a Hermione. Só que eles têm a capa de invisibilidade. Então, tipo, tá de boa a vida, tá tranquilo. Daí, beleza, nessa que eles estão subindo pra levar o Norberto, eles encontram a Madame não. A Minerva e encontram o Malfoy. O Malfoy sendo levado pra receber suspensão, porque ele tava fora da cama, fora do horário, fora do quarto, fora do horário. E ele tava falando, o Harry Potter, Hermione e Rony vão vir pra cá, vão trazer um dragão e tal. Tipo, a Minerva não acredita. Ela só fala assim, para de mentir, que isso, que aquilo. Só que nisso, o Rony, meu Deus, eu tô com o Rony na cabeça. O Harry e a Hermione, eles estão no corredor, só que eles estão com a capa da invisibilidade. Então, tipo, ninguém tá vendo eles. Ok. Daí, nisso, o Malfoy desce e tal, levando bronca. E eles sobem para entregar para entregar o Norberto, tá? Os amigos dele chegam e eles vão descer. Só que nessa que eles vão descer, eles simplesmente esquecem da capa de visibilidade e descem. Dão de cara com quem? Com o Filch. Vão para onde? Levar bronca. Bando burro. Só que assim, ninguém viu o dragão. Então foi meio burro, assim. Meio burro. Daí, beleza. Daí eles vão pra lá, eles ficam esperando a professora Minerva. E daí do nada chega o Neville. O Neville também ia levar uma bronca, assim. Por quê? Porque o Neville escutou o Malfoy falando que ele ia tentar prejudicar o Harry, né? Então ele saiu à noite atrás deles para tentar contar o que estava acontecendo. Só que o Neville não sabe da capa da invisibilidade e não estava sabendo de tudo que estava acontecendo. Enfim, daí nisso, os 4 vão ficar de suspensão. O Harry, a Hermione, o Neville e o Malfoy. No filme, quem fica de detenção é o Rony. Só que o Rony não vai, o Rony não tá. O Rony tá lá no hospital. Enfim. Daí, beleza, daí passa um tempo e nessa noite cada um pede 50 pontos. Ou seja, a Grifinória perdeu 150 pontos de uma vez. Então, tipo assim, meio que a escola inteira ficou contra eles. Ficou bem contra eles, né? Porque, tipo assim, todo mundo queria que vencesse a Sonserina, porque a Sonserina vinha de uma sequência de vitórias há muito tempo. Então, tipo, eles passaram a ser meio que ignorados, assim, e odiados em voz alta. Enfim, daí passou a semana de prova e tal. Depois que passou a semana de provas, eles, tipo, tiveram aquele sala, assim, que, tipo, do nada, o Hagrid está falando. Falou que o sonho dele sempre foi ter um dragão. E do nada, um desconhecido num bar tem um dragão para entregar para ele. No bolso, assim.
Daí o Harry tem esse estralo e, tipo, desce os três correndo pra falar com ele, né? Pra perguntar pra ele como que foi essa conversa e tal. E aí fala que eles estavam conversando e tal. Eles estavam conversando de boas e tal. Daí ele falou assim que... Ele falou que tinha um dragão, só que precisava saber se dava pra confiar em mim. Nisso, o cara tava tacando bebida no Hagrid. Tipo, tava pagando muita bebida pra ele ficar bêbado. E, tipo, muita bebida. Então, ele começou a ficar bêbado e começou a, tipo, falar as coisas assim. Daí ele falou assim, depois que eu cuidei do Fofo, que é o cão de 3 cabeças, ele fala assim, um dragão seria moleza. E o desconhecido começa a perguntar sobre o Fofo, até que ele entrega que pra cuidar do Fofo é só você colocar música que ele se acalma e ele dorme. Ou seja, o desconhecido sabia como passar pelo Fofo. Era só o que... Desculpa, era só o que precisava pra ele passar. Eles achavam que era o Snape. Era só o que o Snape precisava pra passar pelo Fofo e conseguir a Pedra Filosofal pra dar pro Voldemort. Porque na floresta, quando eles foram de detenção, que o Harry quase foi atacado, porque eles foram pra detenção na Floresta Negra com o Hagrid. Eu já pulei a ordem, assim, me desculpa, eu não sou boa em seguir uma ordem, assim. Daí eles foram pra lá, e nisso que foram os 4 pra detenção, lembrando que foi o Neville, a primeira separação que o Hagrid fez foi Hagrid, Hermione, Harry Potter, Neville, Malfoy e o Canino. Beleza. Só que o Malfoy ele deu um susto no Neville e o Neville soltou eles tinham feito um sinal. Se vocês acharem o unicórnio, vocês jogam com a varinha confete. Não é confete, mas eu falo confete. Luzinha verde e eu vou atrás de vocês. Se vocês estiverem em perigo, luzinha vermelha. Beleza? Daí tá. Daí nisso, o Neville, ele viu as bolinhas verdes. Depois que eles estavam conversando com... Eles encontraram 2 centauros, estavam conversando, perguntando se eles sabiam de alguma coisa. E eles vêm, daí o Hagrid fala, fica aqui que eu vou atrás, beleza. Quando ele voltou, o Hagrid tava tipo, muito puto, porque tipo assim, o Neville, o Malfoy tinha só assustado o Neville soltou o negócio de defesa. Daí ele vai falar assim, a gente vai trocar as duplas, então vai ficar Hermione, eu e Neville. Vai o Harry e o Canino e esse idiota, ele chamando o Malfoy de idiota. É muito bom. E antes dele entrar na floresta, ele já tinha dado uma mijada maneira no Malfoy. Ele tinha dado um corte maneiro no Malfoy. Daí tá. Daí depois que ele fala isso, o Hagrid vira pro Harry Potter e pede desculpa. Tipo, fala assim, pô, você vai... Enfim, você não vai se assustar com tanta facilidade. Daí, beleza. Nisso que eles vão, eles encontram o unicórnio realmente, o unicórnio que tava machucado. Só que eles encontram alguém chegando pra tomar o sangue do unicórnio. E nisso, o Malfoy e o Canino, tipo, sai gritando, assim. E nisso, quem tá bebendo sangue vê o Harry e começa a ir pra cima do Harry. E o Harry começa a sentir muita dor de cabeça por causa da cicatriz, mas, tipo, muita dor de cabeça, ao ponto de não conseguir enxergar. Então, tipo, ele cai. Daí, nisso que ele cai, ele fica um tempo, o carinha tá indo pra cima dele, né? E daí chega outro centauro e salva ele, tal. Daí até tem uma briga entre centauros, né? Porque lembra que eu falei que tinha 2 centauros que eles conheceram lá atrás? Então, esses 2 centauros estavam brigando com o terceiro centauro, porque o terceiro centauro não podia dar informação pro Potter. Porque eles não queriam se meter. Que, segundo eles, o que tinha que acontecer, tinha que acontecer. Então, indiferente se o Harry Potter iria morrer ali ou não. Daí, beleza. Daí, nisso, eles encontraram, voltaram pra lá, fizeram a prova. Foi depois disso que teve essa conversa do dragão. Daí eles falaram, a gente precisa falar com o Dumbledore. Tipo assim, depois do livro inteiro, eles decidiram falar com o Dumbledore. Nossa! Enfim. Mas então, a Hermione já tinha sugerido deles falar com o Dumbledore, falar tudo o que eles sabiam. Só que o Harry deu um argumento que ali poderia ser válido, entendeu? Que era em quem ele ia acreditar, em 3 alunos do primeiro ano ou simplesmente no Snape, porque eles acreditam fielmente que era o Snape que estava ali. Mas enfim, após eles saberem disso, que o Snape saberia como passar pelo Fofo, saberia como ir lá, eles vão tentar falar com o Dumbledore, só que o Dumbledore recebeu uma coruja falando pra ele ir pro ministério. Cara, eu esqueci de colocar o celular no não perturbe, vai ficar chegando mensagem, não tem como tirar esse barulho depois. Bum! Enfim, daí ele vai lá, só que o Dumbledore não tá
Então o que ele faz? Nisso que eles estão procurando, eles dão de frente com a Minerva. E a Minerva fala, o que vocês estão fazendo aqui? Eles falam, a gente precisa falar com o Dumbledore. Ela explica, o Dumbledore não tá aqui. Daí um deles fala, nossa, justo agora. Daí a Minerva fala assim, vocês estão querendo dizer que vocês são mais importantes do que o Ministério da Magia? Dando uma cortada seca, lapada seca neles. Daí eles falam assim, não, é que é sobre a Pedra Filosofal. É sobre a Pedra Filosofal. A Minerva fica branca, assim, tipo, transparente. Assim, ela fala assim, não sei como vocês sabem disso, vocês não deveriam saber disso, mas a Pedra Filosofal está em segurança, agora vão para os seus dormitórios. E nisso que eles estão indo, eles estão conversando ainda, daí meio que eles param para conversar e daí se materializa o Snape. E eles estão falando justamente que eles vão entrar no alçapão para tentar impedir o Snape. Daí, tipo, materializa o Snape, assim, daí o Snape fica assim, o que vocês estão fazendo aqui? Na situação que vocês não estão podendo perder ponto, né? Mais ponto que vocês já perderam, não estão podendo. Daí eles, tipo, disfarçam ali, vão embora e esperam dar um certo horário para eles irem pro alçapão, né? Porque você não dá para entrar lá. Daí nisso, o Harry, no Natal, junto que ele ganhou com a capa, ele ganhou 3 presentes, se eu não me engano. Ou foi 4, acho que foi 4. Ele ganhou a capa da invisibilidade, ele ganhou o chocolate da Hermione, ele ganhou uma flauta do Hagrid e ele ganhou um suéter da Molly, que é a mãe dos Weasleys. Ele ganhou 4 presentes. Só que, tipo, eu não comentei porque pra mim não ia ser tão pá assim. Mas enfim, daí ele sobe, enquanto eles estão no quarto, ele pega a capa de visibilidade pros 3 irem pra lá e ele pega a flauta. O Fofo precisa de música. Enfim. Daí, quando eles chegam lá, o Fofo realmente tá dormindo, porque tinha uma harpa lá encantada. Só que daí o Fofo começa a acordar. Então o Harry começa a tocar aquela flauta pra ele voltar a dormir. Então daí o Fofo dorme, eles conseguem abrir o alçapão só que tava muito escuro, eles não estavam conseguindo ver o que tinha lá embaixo. Então eles começam a conversar ali e tal, e ele fala que vai primeiro, que ele pula primeiro, que se der ruim, se ele gritar, eles vão pedir ajuda. Daí passa a flauta pra Hermione e ele pula, depois vai indo, assim, enfim, eles vão indo. E é aí que eles caem no Vispo, que é bem parecido no filme, só que, tipo, a Hermione percebe primeiro e ela tá tentando lembrar como que tirar eles dali. E ela lembra que ele não gosta de calor, de fogo. Então ela fala, a gente precisa de fogo. Só que, tipo assim, ela fala assim, pô, a gente nem tem madeira aqui. Daí o Rony fala, madeira? Você é uma bruxa ou o quê? Ela, tipo, faz, assim, o mesmo feitiço para a qual ela tacou fogo na capa do Snape lá atrás. Enfim. Daí ela faz isso, daí eles conseguem sair. Daí o Rony fala, ufa, ainda bem que não teve pânico, né? Enfim, eles vão para o próximo desafio, que é o desafio do xadrez bruxo. Só que diferente do xadrez bruxo ali, eles não sobem na peça. Porque no filme eles sobem em cima da peça, né? E eles ficam se locomovendo com a peça. Não, eles assumem o lugar da peça. Então, tipo... E a Hermione vira o bispo, a Hermione não vira a rainha. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Pera, deixa eu deixar aqui, porque senão eu vou perder a página que eu tô. Cadê? Eu acho que o Rony vira realmente o cavalo. Oxi. Ah, tá. Eles estão indo. Calma. Perdi a página. Caiu o bagulho. Eles são pássaros. Como? Pego de Hermione agora. Ah, tá. Agora vocês não vão se foder, mas agora nenhum dos dois vão se ofender, mas nenhum dos dois é bom assim em xadrez. Não estamos ofendidos. Digo o que vai fazer. É bom, vou tomar. Ó, o Harry virou o bispo, a Hermione virou uma torre e ele é o cavalo. Eu acho que a única coisa que muda é isso, porque no filme a Hermione vira a rainha. Enfim. Daí eles fazem a jogada e quando o Rony vai se sacrificar, não é igual no filme que a peça branca bate no cavalo e ele cai. Não, ele apanha, ele leva a paulada, ele leva uma na cabeça, assim. Ele leva uma na cabeça e cai, assim, tipo... Vá. Daí o Harry ganha, dá o checkmate
e continuam. Cara, eu fiquei muito bolada nessa parte que não teve no filme, velho. Tipo, teve muita coisa aqui que não teve no filme, só que foi aquilo. A ordem do fator não altera, as ordens do número não alteram o resultado. Só que, cara, como não colocar essa parte? Que foi assim que eles passaram pelo xadrez, teve mais uma, que foi o negócio de porção. Que foi o que o Snape fez. Que era tinha várias porções e você tinha que usar a lógica para saber qual era a porção que você poderia tomar. E, cara, a Hermione foi maravilhosamente boa aqui. Ah, tá. Antes do feitiço, teve uma parte do trago. Então, seria o visgo, seria o xadrez, o trago. Só que o trago... É trago? Trasgo? Já tava desmaiado. Aí veio a parte do Snape, que é... Cadê? Eu vou contar essas partes, vocês não segurem emoção aí. Já passei. Como que eu passei? Não. Daí passa pelos tarascos, que bom que não precisamos lutar contra esse aí. Harry abriu a porta seguinte e os dois mal se... O Harry abriu a porta seguinte e os dois mal se atreveram a olhar o que estava a seguir. Mas não havia nada muito assustador ali, apenas uma mesa e sobre ela 7 garrafas de forma diferente, em fila. É do Snape, disse o Harry. O que temos que fazer? Daí a Hermione acha um pergaminho e nesse pergaminho tem uma pista do que eles têm que fazer. Tipo, ele fala o que eles têm que fazer. Tipo, eles dão dica. Daí a Hermione fala assim, genial, isso não é magia, é lógica, é uma charada. A maioria dos grandes bruxos não tem um pingo de lógica, ficam presos aqui para sempre. Daí o Harry fala, e nós também. E, tipo, a Hermione, tipo assim, em pouquíssimo tempo ela resolve. Tipo, ela, cara, eu queria muito ter visto essa parte no filme, tipo, a Hermione resolvendo assim, pensando e tal. Mas não mostraram, tipo, daí no filme a Hermione só, assim que o Rony cai, eles vencem, eles param e ele continua. Depois que a Hermione fala, ó, essa daqui que você tem que tomar pra passar pelo fogo, não tinha como os dois tomarem. Mal tinha para uma pessoa. Então a Hermione falou assim, ele vai tomar a de continuar. Não, o Harry falou, você volta, ajuda o Rony, pega o Rony, pega a vassoura da chave e sobe para o sapão e leva ele pro Corujal. Eu acho que o Corujal é o hospital, senão eu tô falando tudo errado. Leva ele pro hospital e manda uma mensagem pro Dumbledore pra ele voltar. Porque eu vou tentar enrolar o Snape até ele chegar, até o Dumbledore chegar. Porque, tipo assim, o Harry fala, contra o Snape, eu não tenho nenhuma chance. Então, tipo, o que eu vou tentar fazer é só enrolar ele. Daí, beleza. Só que nisso que ele vai, ele passa, e quando ele passa e ele vê lá, quem ele vê é o Kir lá. É o professor Tutubante lá. Ele fica tipo, não, era o Snape, não, o quê? Daí nessa, o Kir já não tá mais gaguejando, já tá com uma postura totalmente diferente. Ele fala assim, é mais fácil suspeitar do Snape, né? Perto do Snape, que iria suspeitar de mim. Daí ele tipo, entrega tudo que aconteceu ali. Daí o Harry fala, não, mas o Snape tentou me matar. Ele fala, não, quem tava tentando te matar era eu. O Snape tava jogando contra feitiço. Só que na hora que a Hermione foi pra atacar o feitiço na capa do Snape, pra atacar fogo, no meio do caminho, ela esbarrou no Kir e fez ele cair. E ele perdeu o contato. Então, quando ela atacou o fogo na capa do Snape, ele já tinha acabado de fazer, porque ele tinha perdido o contato visual. Daí ele fala isso, daí ele fala que ele soltou o trasgo, só que o Snape já estava suspeitando dele, então o Snape não foi junto com os outros professores, ele foi pro terceiro andar, que foi quando ele se machucou. E ele fala isso e tal. Daí ele fala que ele quer levar a pedra pro mestre dele e tal. E eles conversando ali e tal, ele prende o Harry. Ele, antes do Voldemort falar pra usar o Harry, ele prende ele. E o Harry pensa que ele só queria a pedra antes que ele pudesse levar pro Voldemort.
Ele não queria usar a pedra. Só que, tipo assim, eu não vou mentir pra vocês, não, assim. Teve um momento que o Harry teve um pensamento aqui que eu fiquei assim... Pô, mano, você foi meio burro o livro inteiro, tá ligado? Meio burro assim, tá ligado? Daí agora, do nada, tu tem uma epifania de inteligência? Mas tá. Ok, foi o que salvou ele, amém, né? Às vezes a gente precisa pensar. Daí, beleza. Daí, nisso que o Kyo fala que ele estava na pedra, só que ele não consegue pegar a pedra. Daí, uma voz na sala fala, usa o garoto. Daí, ele solta o Harry e pede pra ele ir. E daí é a parte que realmente ele vê a pedra e sente alguma coisa no bolso dele. E ele pergunta, o que você tá vendo? E ele fala, tô vendo o Dumbledore apertando minha mão, eu ganhando a taça das casas e tal. Daí, e começa a se afastar, assim, porque ele ia tentar fugir. Ele não ia continuar ali. Ele ia tentar fugir. Daí nisso ele fala assim, a voz de novo fala que ele tá mentindo. Ele tá mentindo. E pede pra falar com ele. Daí o Kilo tira o turbante e ele vê o Voldemort. E daí eles estão ali conversando e tal. Ele tenta realmente levar o Harry na conversa, mas não é como no filme. Ele sempre foi, tipo, muito, tipo, dane-se você. Ele só fala que, tipo, ele provoca ele, entendeu? Tenta usar a raiva dele, que fala assim, tipo, seus pais morreram implorando. E ele fala, é mentira e tal. Daí ele fala, me dá a pedra que eu sei que tá com você. Ele fala que não vai entregar e tal. Daí o Kilo vai pra cima dele e acontece tudo aquilo que ele pega, as coisas assim. Só que nisso, o Dumbledore já está lá embaixo. O Dumbledore chegou. Isso era uma curiosidade que eu tinha no filme, porque eu sempre fiquei... Como encontraram ele lá embaixo? Enfim, mas quando o Dumbledore chegou lá e viu que não estava esperando, ele já se tocou do que era. Enquanto a Hermione e o Rony estavam subindo, eles já encontraram no caminho. E o Alvo só perguntou assim, o Dumbledore só perguntou assim, ele foi enfrentar ele, não foi? Foi. Tipo, ele foi voando, assim, ele foi, passou que só passou, entendeu? Só marca nos progressos. Daí, nisso foi o que ele realmente morreu. Ele tentou enforcar, o que virou pozinho cinzas. E, tipo, ficou assim. Daí ele conseguiu a pedra e tal, só que o Harry realmente desmaiou. O Harry, ele apagou. Primeiramente, porque toda vez que o Ki encostava nele, como o Voldemort estava no Ki, ele sentia uma dor de cabeça insuportável por causa da cicatriz. Ele sentia uma dor de cabeça insuportável ao ponto de não conseguir enxergar direito, de não conseguir se mover direito. Era, tipo, uma dor muito grande, assim. Sempre aparece que ele tem dor, só que, tipo assim, no livro descreve sempre como uma dor muito grande, tipo, muito grande mesmo. Enfim. Daí, beleza, daí ele chegou, ele foi de arrasta pra cima, né? Virou camisa de saudade, ninguém vai sentir saudade. Daí o Harry, antes de apagar completamente, ele vê o óculos do Dumbledore, só que ele pensa que é um pombo de ouro. Daí ele apaga de vez e quando ele acorda ele já tá lá no hospital. E ele fala, ele acorda e o Alvo tá lá, o Dumbledore tá lá. Ele pergunta, e a pedra, e a pedra? Daí ele tem um diálogo ali e tal. Daí o Harry faz algumas perguntas e é a primeira vez que ele pergunta assim, por que? Ele fala assim que ele pergunta por que o Voldemort queria matar ele. Porque na conversa o Voldemort falou que a intenção não era matar os pais dele, ou a intenção não era matar a Lilian, era matar ele, era matar o Harry. E ele, tipo, não entendeu aquilo. Daí ele pergunta, por que o Voldemort queria tanto me matar? Daí ele fala, infelizmente eu não vou poder te responder isso. E antes do Harry fazer as perguntas, ele falou, se eu puder te responder, eu vou te responder. O que eu não puder te responder, não irei responder. Daí ele não responde essa, daí depois ele fala assim, e ele também disse que o Snape me odeia porque na época da escola ele odiava meu pai. Daí o Alvo fala assim, tipo, mais ou menos isso, que eles não eram muito diferentes do que o Harry é com o Malfoy, o ódio que um tem pelo outro, assim, sabe? Daí ele fala isso e fala, mas teve uma coisa que seu pai fez que o Snape nunca conseguiu superar, digamos assim, nunca conseguiu aceitar, que foi que o Thiago salvou a vida do Snape. Isso eu não sabia. Enfim. Daí acontece isso, eles conversam tal. Daí ele fala isso, ele faz mais algumas perguntas, ele responde, ele fala que destruiu a pedra e tal. Daí ele vai embora tal. Depois de um tempo eles pedem. O Harry pede pra ver a Hermione e o Rony, né? Eles vêm e tal.
ela deixa ver por 5 minutos e tal. Daí eles conversam um pouco, ele conta tudo o que aconteceu lá, a conversa com o Dumbledore, o que aconteceu lá embaixo, que era o que o tempo todo não era o Snape. E o Quirrell tinha o plano de matar o Snape depois que saísse dali. Não sei porquê, mas ele tinha um plano de matar o Snape. O Snape não era um comum. Enfim, a gente vai cena para os próximos livros. Daí ele fala que ia matar o Snape e tal. Daí o Harry fica tipo, meio que assim e tal. Daí ele fala que não vai matar e tal. Ele conta tudo pro Hermione, pro Rony, beleza, bonitinho, papapá. Daí ele fala que tem que. Daí ele pede pra ir esqueci o nome. Mano, eu sou ruim com o nome. Pra festa de fim do ano, né? Que ia falar quem foi o campeão das casas, que ia sair as notas também, tudo pipipi, papapá, bonitinho. Daí, essa parte eu não li ainda, que é a parte que eu tô enrolando. Então, pera, paga 5 minutos que eu já volto. Ah, pera, volta, esqueci de uma coisa. Enfim, daí ele pede pra ir na festa, a moça que tá cuidando dele, né, fala assim, então, o Alvo pediu pra você ir na festa, embora eu acho que você não deveria ir. Daí ele vai, e nisso ele fala que ele tem outra visita, e nessa o Hagrid aparece lá, e tipo, o Hagrid tá arrasado, ele tá tipo muito mal, chorando horrores, falando que a culpa foi dele, porque a única coisa que o Quirrell não sabia era como passar pelo fofo. Enfim, e ele entregou isso de bandeja, daí ele falou assim, nunca mais vou beber, o Alvo deveria ter me demitido, você poderia morrer. Ele tipo, tava se culpando muito, daí o Harry falou assim, cara, é o Voldemort, se ele não descobrisse por você, ele ia descobrir de outro jeito. Daí o Hagrid fala assim, não fale esse nome. Daí o Harry dá mal grito, Voldemort! Daí ele fala assim, berrou o Harry, e o Hagrid levou um choque tão grande que parou de chorar. Estive cara a cara, e vou chamá-la pelo nome que ele tem. Audacioso desde sempre. Daí ele fala isso e tal, e ele ganha o presente, que é aquele retrato, aquele livro de recordações que ele ganha do Hagrid, que tem foto dos pais deles, só que ele nunca tinha nada do pai dele, não tinha foto, ele fica bem abalado com isso. Agora eu vou pra parte que eu não li. Realmente, mano, falta esse pedaço aqui, isso daqui, eu acabei. Acabei! Enfim, o final foi meio que bem parecido, muito... Ai, que emoção. Uma coisa que eu me surpreendi foi que o Walter foi buscar o Harry, o Walter, a Petúnia e o Duda foram buscar o Harry lá em Londres, né? Assim, esses dias eu vi um vídeo no Tico-Tico, no Tico-Teco, daí ele falou assim, a gente pode falar o que for, mas os Dursleys nunca deixaram faltar educação e nem comida pro Harry. O que foi uma mentira, porque o menino passou fome para um. O castigo dele era ficar sem comer, velho. Tipo, pô. Mas enfim, agora o que eu vou fazer, eu vou ver o filme. Não sei se eu volto, porque eu já falei bastante sobre as diferenças, mas agora eu realmente vou ver o filme e depois eu vou começar a ler Câmara Secreta ou vou fazer janta. Acho que vou fazer janta. Daí eu vou começar a ler o Câmara Secreta. Enfim. Que vai ser outro vídeo também, vai ser o segundo vídeo dessa saga do lendo Harry Potter pela primeira vez. Então, eu vou me despedir agora. Caso tenha uma parte depois, vocês só ignoram essa despedida, ou eu corto essa despedida e coloco no final. Enfim, obrigada por ter ficado aqui, obrigada por quem ficou até aqui. Curte o vídeo, se inscreva no canal, comente dicas aqui, o que você gostou, o que você não gostou, o que pode vir a melhorar nos vídeos. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e um cheiro. Deus abençoe. Fiquem com Deus.